Eu vou sair do assunto campo. Vou para uma pauta que... Então nós saímos do futebol, então. Não. No futebol eu vou manter, porque o torcedor está preocupado em relação à sua pessoa. Você foi sondado no São Paulo. E a notícia das últimas horas, dos últimos dias, se deve à sua renovação, de uma possível complicação. Eu queria que você nos contasse o que está acontecendo e há quanto anda esse processo de renovar com o Grêmio. Algum problema financeiro está atrapalhando agora? Não, porque eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que seria a complicação. Sabe me dizer? Não, gente, sim, em primeiro lugar, assim, eu não gostaria de abrir a coletiva de imprensa. Sei que é uma semana longa e ainda tem alguns dias para o jogo, né, e é natural que se debata outros assuntos, inclusive, né, dessas questões de renovação e de possíveis reforços que possam vir em algum determinado momento para o clube. Mas a verdade é que nós vivemos um momento decisivo dentro do campo, né, e toda e qualquer energia que a gente individualmente despenda para um outro lado, né, pode nos tirar do foco e a gente não deseja, né. Mas, de toda forma, né, com relação ao andamento dessa questão, a gente está conversando. Né, é um processo natural, né, de negociação e o que eu posso dizer e tranquilizar o torcedor é que o meu desejo é de permanecer aqui, todos nós sabemos. E não haverá nada que possa ser tão relevante que dificulte finalizar esse processo. Né? Quando há interesse de ambas as partes, né, as coisas ficam muito mais facilitadas. Né? Mas há um processo em andamento. E a gente tem representantes para que negociem e conduzam esse processo para que a gente consiga, os profissionais do campo, ficar voltado apenas para isso. O treinador, né, e os jogadores, que são os artistas do jogo. Então, é isso que eu posso dizer nesse momento, né, que a gente está conversando e resolvendo essa questão para, em breve, né, poder finalizá-la. Roger, ainda em cima desse assunto, você foi procurado pelo São Paulo ou por algum outro clube do futebol brasileiro? Não. Não? Então, dá para até porque, como eu disse, pelo fato de a gente, os profissionais que estão envolvidos no futebol, ter cada um dos seus representantes, uma das responsabilidades dessas pessoas que cuidam das nossas carreiras é apenas nos passar o que realmente de relevante, né, para que a gente para que a gente consiga ficar focado apenas no jogo. Então, o que é sondado por vezes, né, na imprensa, no noticiado, se não há efetivamente um contato e posteriormente uma comunicação, né, desses profissionais, é porque efetivamente ou eles não aconteceram ou passaram apenas como uma lembrança, né, de possíveis nomes que hoje se destacam, chamam a atenção do mercado por uma circunstância A ou B, né, que podem ser lembrados em determinados momentos. Então, é importante sempre que se diga que, né, muito que é em alguns momentos ventilado, por vezes passa de uma boa lembrança, né, de um trabalho bem desenvolvido e não especificamente, né, uma sondagem oficial, um contato oficial que denote um interesse por determinado profissional. Então, complementando, você na primeira resposta falou em desejo de permanecer. Tem como garantir que você fica, independente do tempo de contrato, se vai ser 1 ou 2 anos? Eu, assim como o clube, desejo dar continuidade ao meu trabalho. Eu não vejo nesse momento e no futuro breve em outro lugar que não dando continuidade ao que a gente, né, conseguiu construir esse ano. Eu acho que mais, né, do que as questões econômico-financeiras, eu me pauto muito, né, pela a continuidade de um trabalho desenvolvido, né, evidentemente,
que atrás de um trabalho, junto com isso, tem que vir os resultados, porque senão não há questão da continuidade. E nesse momento os resultados nos dão essa condição de poder almejar algo, né, a médio e longo prazo dentro do clube, porque os resultados, junto com a produção, a produtividade, tem sido boa. E o meu desejo é permanecer aqui, todos nós sabemos. Eu nunca escondi isso, eu vim para o clube numa condição já de permanência, né, tanto que havia uma intencionalidade já de um contrato, né, até o final do próximo ano. Então, não vejo problema nenhum nisso tudo. Realmente, de fato, isso tudo não me preocupa. O que me preocupa hoje são os jogos difíceis que nós temos pela frente, e o restante vai se ajeitar. Professor, até seguindo nesse assunto, anotei algumas frases suas aqui, que tem desejo de permanecer, que não foi sondado pelo São Paulo. Conversando com os dirigentes, eles também dizem que querem que você permaneça no cargo. E eu tenho uma frase sua do dia 5 de outubro, garantindo que estará no Grêmio na próxima temporada. E o que me causa dúvida, se você quer permanecer, quer dar continuidade ao trabalho, o Grêmio também quer, por que a demora em assinar o contrato? Não seria algo bem mais fácil? Não era um assunto para já estar batido nessa altura do campeonato? Se era uma negociação considerada fácil entre as duas partes? Porque há um em andamento, efetivamente, a conversa. E quando há conversa, há ponderações de um lado, ponderações de outro, até que se consiga chegar num denominador comum que fique acordado e seja bom para ambas as partes. E esse processo, por vezes, ele pode ser rapidamente decidido, como pode também demandar um pouco mais de tempo. Essa é a questão. Nós todos estamos no futebol e sabemos que isso é natural. Não há... o que me assusta é, em alguns momentos, a gente está debatendo esse tipo de questão. Eu não consigo entender o porquê. Eu vivi durante 20 anos dentro do campo e renovar contrato e acertar contrato nunca foi uma questão assim tão simples. Há ponderações e algumas delas importantes, que mereçam um pouco de reflexão, por ambas as partes para se definir as questões. Até porque, Roger, não são questões tão simples como você acabou de expressar, e você tem a vivência do jogador, de um longo período para renovar contrato, enfim. Permanecendo ou não, eu não vou te questionar se tu garante ou não que permanece, mas permanecendo ou não, o Grêmio está em movimento para a próxima temporada, porque é natural que em novembro já se discuta planejamento, jogadores e tudo mais. Qual é a parcela de participação do Roger nesse momento na formação do Grêmio de 2016, sabendo ou não se irá permanecer? Hoje, 100%. Hoje eu me encontro 100% dentro do planejamento da temporada do ano que vem. Tanto que as movimentações em torno desses possíveis reforços, que em alguns momentos são ventilados através da imprensa ou da renovação dos nossos jogadores, partem também dessas reuniões em conjunto que a gente faz, imaginando a temporada do ano que vem. Então, independente se o treinador permanece ou não, o processo é conduzido por quem está aqui. E, nesse caso, como certamente eu estarei aqui o ano que vem, naturalmente eu faço parte. Se eu não fizer alguma reunião que eu não sei, daí é que um outro lado que eu posso desconfiar. Bom, Roger, eu queria que tu falasse então um pouquinho da próxima semana. Na verdade, a semana é Fluminense, mas a semana também é Grenal. A gente sabe que antes do Grenal tem um degrau e tudo mais, mas como conciliar os trabalhos, os treinamentos, focando até quinta numa equipe e até domingo no Clássico? Não, é simples. Na ideia da comissão e na cabeça de jogador, que eu ainda penso como jogador em alguns momentos, para mim o ano só existe até quinta-feira, porque não tem como pensar num outro compromisso se você ainda não passou pelo um compromisso mais importante e urgente, que é o próximo jogo.
Nesse momento, o Clássico Grenal, que é o nosso clássico tão importante, ele não é pauta. Será depois do jogo contra o Fluminense. O Roger, 5 dias depois, você já deve ter olhado com calma, refletido com toda a comissão. O time que começou contra o Sport, com o Everton principalmente, ele te agradou? Você contra o Fluminense pode manter essa equipe? E eu pergunto se o Ramiro, de repente, já disputa a posição ou ainda não tem condição de iniciar um jogo e finalizar. Não, acho que o Ramiro disputa, sim. Eu acho que foi até, do ponto de vista físico, surpreendente o nível do jogo do Ramiro em 45 minutos, vindo de uma parada como ele fez. E importante para que a gente imaginasse uma sequência do Ramiro e até a possibilidade dele poder jogar no próximo jogo foi justamente ter esse período um pouco mais aberto, porque não está numa sequência de quarta e domingo, e que aí sim, né, faria, talvez sentiria o desgaste maior, né, do tempo de inatividade em função da recuperação. O time que eu levei a campo, né, no jogo contra o Sport foi o time que eu imaginei daqueles que naquele momento estariam nas melhores condições, né, do ponto de vista técnico, tático, estratégico para a partida, né, e mesmo tendo o revés e tendo sido derrotado, eu acho que nós fizemos um jogo de um bom nível. Tivemos alguns erros e entre eles o erro coletivo do gol do Sport, que a gente até aquele momento do jogo estava com a partida relativamente controlada e tínhamos ações da partida, né, podendo ter definido antes o jogo a nosso favor, né, mas nunca foi fácil jogar lá contra o Sport, sempre foi jogo muito difícil, jogo duro, uma equipe madura, né, que tem uma qualidade no seu jogo ofensivo muito forte, se defende muito bem atrás da linha da bola. E a frustração que eu passei para os atletas era dos pontos perdidos em função da produção que a gente teve. E salientando que em jogos decisivos como esse, os detalhes vão fazer toda a diferença. Por mais que nós tenhamos tido um volume de jogo bom, uma produção boa, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo nós conseguimos controlar bem o Sport, mas tivemos apenas uma chance de finalização. No segundo tempo, né, entramos mais para dentro do jogo do Sport, até em função da entrada do Ramiro, que jogou um pouco mais à frente da linha da bola para a gente ter a construção do lado direito. E como eu disse, a frustração ficou em função da perda dos 3 pontos, que nos daria uma condição especial para o jogo do Fluminense. Mas como são jogos decisivos, a gente gostaria de estar hoje numa condição melhor e talvez assegurada a vaga para a Libertadores, mas a gente sabe também que o Campeonato Brasileiro vai ser assim até o final, né? Jogos decisivos um atrás do outro. Roger, 2 questões. Primeira, tu chegaste nessas reuniões com a direção do Grêmio a indicar o zagueiro Fred, que trabalhou contigo no Novo Hamburgo, e outra, um contrato longo com o Grêmio, é exatamente o que tu tá imaginando, daqui a pouco até maior do que até o fim do próximo ano, 2 anos, isso passa pela tua cabeça? A gente sabe que, por vezes, contratos longos no futebol, principalmente com o treinador, é um pouco de proforma apenas, né? Porque se os resultados não te garantirem, né, no posto, né, o contrato maior, não vai se valer. Eu acho que tem uma questão importante disso tudo, é que se o projeto e o trabalho até esse momento, né, tá fluindo bem, é o desejo de continuidade, o tempo do compromisso, os resultados e a conquista dos títulos que vão determinar. Agora, não gostaria de falar individualmente em nome de jogadores, né, daqueles que nós discutimos, e pode ter certeza que muitos foram discutidos, até porque faz parte da nossa rotina, né, e não foram nessa última semana, nem nos últimos 15 dias. Né, desde que começou o Campeonato Brasileiro, a gente monitora um número muito grande de jogadores, pelos quais a gente, mais do que o nome, a característica do jogador possa ser interessante dentro do nosso contexto. Então, a gente tem jogadores monitorados de todas as posições, né, porque alguns que podem ser prospectados para um momento imediato, outros para um médio prazo e alguns em um outro momento mais adequado.
Então, não só o Fred ou não só a posição específica de zagueiro, né? Aqueles que estão se destacando, a gente tem a obrigação, né, de estar acompanhando, né, e, se possível, né, conseguir firmar compromisso e prospectar antes que depois o mercado acabe indicando como possíveis destaques do Campeonato Brasileiro, porque daí esses valores já mudaram e esses jogadores já têm outros interessados também. Eu queria te questionar também, apesar de ser uma situação que tu também está enfrentando com essa se existisse essa especulação, se renova, não renova, quando renova, como é que tu trabalha isso com os teus jogadores no vestiário? Porque muitos deles estão envolvidos também nesse processo de negociação, seja vendo que daqui a pouco vem um jogador para a posição que ele ocupa hoje, ou a própria renovação dele, e também o que tu espera ver do Everton e do Ramiro para decidir nessa semana se eles terão a oportunidade de continuar como titulares ou, no caso do Ramiro, de entrar na equipe. Essa é uma questão, acho que é importante a gente falar, e acho que a pergunta é bastante oportuna. O grupo de jogadores não fica imune e isento ao que externamente é dito e é comentado a respeito, né, de todos os assuntos, né? E é da responsabilidade do treinador, né, a saber filtrar esses assuntos e metabolizar todas essas informações, sintetizá-las, né, e transformar em informação para os jogadores, à medida que possa entender que algum desses aspectos possa estar influenciando no andamento, no desenvolvimento, até mesmo no rendimento dentro de campo. Né? E não tenha dúvida que esses momentos de final de temporada, onde alguns atletas enfrentam processos de renovação ou desligamento do clube ou incerteza com relação ao futuro, isso mexe com todos nós. Mas mexe tanto quanto a gente, mas também nós entendemos que é um processo natural que acontece sempre. Acontece todos os anos ou mais de uma vez durante o ano, né, nos momentos que há janela de transferência e que o mercado começa a aquecer em função da movimentação natural, né, do mercado de futebol. Né, e como comandante, né, eu tenho uma das atribuições fazer com que o meu grupo, que o meu vestiário, né, se mantenha focado apenas no que é mais importante nesse momento, porque de nada adianta se a gente não for bem sucedido nos nossos objetivos. Isso certamente vai influenciar no resultado de todo o processo e, por consequência, numa possível renovação, numa transferência, num futuro, num próximo ano, onde estará, né, como estará. Mas já o mercado é assim, e para quem está há bastante tempo, né, sabe se locomover e como entender, né, como tudo isso acontece e se comportar da forma adequada. Roger, o Wallace e o Luan na seleção olímpica, o Eraso na equatoriana. Você já conversou com o pessoal da logística do clube? Tem a certeza de que até a quarta-feira eles vão estar aqui? E eu queria saber também se a situação, principalmente do Eraso, que, né, vai enfrentar uma longa viagem, se isso te preocupa ou se tu acredita que vai poder contar com os três para a partida da próxima semana. Pois é, a gente acredita que teremos, acreditamos que teremos os atletas em Porto Alegre no dia do jogo. Talvez o Luan e o Wallace. Acho que no mesmo momento que aconteceu na última brecha dos amistosos olímpicos. E o Eraso, imagina-se que também, né, ele joga 2 dias antes do nosso jogo. Né, o mais importante da questão do Eraso é o tempo, né, que ele vai ter de recuperação para o jogo. Né, nos últimos jogos, nós optamos em não colocá-lo em campo com 48 horas de diferença de um jogo para o outro. Fisiologicamente, a gente sabe que o segundo dia, né, posterior ao jogo é o dia, né, que é o que mais pesa a perna, né, e pode ter o desgaste associado ainda ao desgaste da viagem, muito embora, né, geralmente a gente consegue
trazê-los numa condição de um conforto maior, numa classe executiva, para que consigam um descanso mais adequado, mas mesmo assim, né, a gente vai ter que estudar caso a caso, né, para a gente ter a certeza, né, de colocá-los em campo, sem que haja o prejuízo para o atleta e tampouco para o time.